Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, os oitavos anos. Eu me chamo Pedro Vitor e na aula de hoje, graças a Deus, vamos dar continuidade às aulas da semana anterior. É a primeira vez, Briane, que a gente vê a trilha aí, né, seguindo os mesmos assuntos durante 2 semanas, que dá para a gente vivenciar de uma forma mais aprofundada, certo? Como eu já falei, né, Briana está me acompanhando aqui hoje, vai dar aquele suporte, ver como é que está a movimentação aí no chat e fazer também as suas considerações, tá? Você sabe que a nossa aula, ela tem o sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando a nossa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? E para falar dessa interatividade que a gente tem aí em relação ao nosso aplicativo, eu vou passar a palavra para a Briane, que ela vai falar um pouco melhor sobre. Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Chegando aqui para a nossa primeira aula dos oitavos anos essa semana, não é? E aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo, como o professor Pedro falou. É muito bom quando a gente consegue esmiuçar o conteúdo, trazer o conteúdo de uma maneira bem tranquila, para que a gente consiga aí contemplar cada detalhe, resolver alguns exemplos e passar para você de uma maneira mais confortável, né? Então, para que a gente consiga dialogar no momento da nossa aula aqui, ó, Diógenes já está participando junto da aula com a gente. Bom dia, professor Pedrinho, e bom dia, professora Abri. Chama, papai, agora! O Adriano também está participando. Bom dia, Adriano, para você também. Para fazer assim como a galera que já está aqui participando com a gente, você pode acessar aí o aplicativo através do QR Code. Ele deve ter colocado na tela, já coloca por aí, pronto, me ajudou agora. E aí você consegue direcionar a câmera do seu celular para você ser direcionado para a lojinha do seu sistema operacional, né? Daí fazer o download do aplicativo, utilizar como login a sua matrícula e como senha a data do seu aniversário com 8 dígitos e compor aqui esse time massa que vai interagindo com a gente durante a aula, né? O professor Pedro sempre reforça que a gente fica muito contente com a participação de todo mundo e é essa a ideia, né? A gente está fazendo a aula para vocês, então vem participar aqui com a gente. Vai lá, professor. Boa, Briane. Galera aí participando, pessoal aí com nomes bastante conhecidos também, certo? Continue participando aqui da nossa aula, mandando seus comentários e suas dúvidas também, certo? Briane já falou aí, já falou do nosso aplicativo, falou da felicidade que a gente tem quando você comenta, quando você fala aí no chat, a gente fica super feliz e a galera já está falando de jeito carinhoso, top de verdade. Você sabe também que a gente tem o nosso canal no YouTube, certo? Lá você pode acompanhar e reprisar quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, todas as nossas aulas, certo? Tem uma playlist lá, a playlist do 8º ano, que tem todas as aulas, não só a aula de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, por ordem cronológica aí das trilhas, certo? Outra coisa bastante importante é que você pode ter acesso à trilha através do nosso aplicativo, que Briane deu as dicas aí, como é que você faz para fazer o download, certo? Então lá você vai ver a trilha, você vai ver a sequência, certo? De cada trilha, sequência didática, o que a gente vai ver aqui na aula. E no final também tem uma atividade, tem um exercício lá bem bacana, para que você possa praticar e pôr em prática aí os seus conhecimentos, certo? Leve também essas dúvidas e essa ficha de exercício também para o seu professor aí na escola, que ele vai te dar todo o suporte, certo? Como eu falei, a gente vai continuar vendo aí o estudo de estatística, certo? Então vamos relembrar o que foi que a gente viu em aulas anteriores, certo? Quando a gente estudou aí sobre as variáveis de tendência central, as medidas de tendência central, onde a gente falou das 3 principais, né? Falamos de média, de moda e de mediana. Lembre-se que nas aulas passadas envolvendo aí estatística, a gente primeiro falou sobre um dado estatístico, falamos sobre uma pesquisa estatística, como a gente define a pergunta, qual é o nosso público-alvo, falamos também da relação que existe entre esses públicos, certo? De que forma você pode anotar e verificar essa quantidade de pessoas para que a sua pesquisa ela seja fidedigna, ela tenha valor, tá? Falamos também da organização desses dados estatísticos, organizamos em forma de tabela, definimos aí
a sua frequência absoluta e a frequência relativa, que se trata de uma porcentagem dessa frequência absoluta, certo? Depois partimos aí para as medidas de tendência central, falando sobre a média, a moda e a mediana. A gente viu que para você calcular a média de uma sequência de dados, basta você somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados, né, quantidade de números que vai aparecer, certo? Falamos em aulas anteriores sobre a média aí das crianças que estavam em uma festa, tá? Então, para eu calcular essa média de idades aí, a gente soma todos os valores, tá? Então, eu vou somar aí o 7, mais 5, mais 7, mais 6 e mais 9, certo? E depois eu vou dividir aí pela quantidade de dados. Foram 5 crianças, divido aí por 5. Então, somando todos esses valores, eu vou encontrar que a média vai ser igual a 34 dividido por 5, que vai dar igual a 6,8. Então, é dessa forma que a gente encontra a média de uma sequência aí de dados, certo? Depois a gente estudou sobre moda, vimos que moda é o valor mais frequente em uma sequência numérica. Então, trazendo aí para o nosso exemplo aí das crianças, você pode notar que o número 7, ele apareceu aí 2 vezes, tá? Falamos também das ramificações de moda, tá? Quando a gente tem uma sequência em que cada número aparece uma única vez, a gente tem uma sequência aí amodal, ou seja, não apresenta moda. E a gente viu também, no caso, eu citei até o exemplo de que, imagina que a idade de Clara fosse de 5 anos. Então, o número 5 ele iria aparecer 2 vezes também. A gente teria uma sequência aí bimodal, onde a moda seria o número 7 e o número 5. Teríamos aí 2 números como moda, certo? Então, moda é o valor que mais aparece aí numa sequência de dados, certo? Temos aí que a moda é igual a 7. E, por fim, a gente tem aí a mediana, tá? O cálculo da mediana. Para a gente fazer o cálculo da mediana, a gente sabe que o nome mediana é um nome bastante intuitivo, né? Mediana é o termo que está no meio, então a mediana aí é o termo central, mas para a gente encontrar a mediana, primeiro a gente tem que colocar os dados aí, os números, em ordem crescente. Então, pegando aí o exemplo que a gente tem aí das crianças, primeiro eu coloquei os números aí em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, o menor número é 5, seguido do número 6. Depois a gente tem aí uma sequência de 2 números 7, tá? E depois o número 9. E aí a gente viu que, nesse caso aí, como temos apenas 5 números, a gente tem aí o termo central sendo o 7. Está bem intuitivo aí, dá para você notar aí que a mediana ela é igual a 7, certo? Depois a gente trouxe um problema aí para a gente calcular a média, a moda e a mediana dos pesos dos alunos aí de uma turma, certo? Os pesos estão dados aí em quilogramas, tá? Então, para a gente encontrar aí a média, a moda e a mediana, a gente tem que a média é a soma de todos esses valores. Eu não coloquei aí a soma exatamente, mas eu já coloquei aí o resultado final, certo? Se eu somar aí todos esses números, eu vou encontrar 1.578, tá? Como a soma dos pesos aí desses alunos, tá? E eu vou dividir pela quantidade de alunos, que eu tenho aí 20 alunos. Basta você multiplicar, né, a quantidade de números que tem no comprimento, são 5 números, e a quantidade de números que você tem na largura, que são 4. Então, 5 vezes 4 vai dar igual a 20 números. E fazendo essa divisão aí de 1.578 dividido por 20, a gente tem que a média dos pesos dos alunos aí é igual a 78,9, quase 79 quilos de média, certo? E aí a gente explicou aí essa questão da média, tá? Para a gente ter um parâmetro melhor, tá? Do que utilizar, a gente pode analisar aí e ver quantos alunos estão abaixo da média, quantos alunos também estão acima da média, e aí você pode encontrar esta relação, certo? A moda é o valor que mais se repete na sequência aí, então você pode observar que o 77 ele apareceu mais vezes, o 77 ele apareceu 3 vezes, certo? Então temos aí que a moda é igual a 77, certo? E para você calcular a mediana, a gente precisa colocar os números aí em ordem crescente.
e depois encontrar os termos centrais, certo? Então, eu coloquei aqui ó, os números em ordem crescente. Então, eu comecei a perceber a seguinte relação. Ó, eu tenho aí um total de 20 números. Então, eu coloquei aí esses 20 números em ordem crescente. Claro, como temos muitos números, eu coloquei aí em duas fileiras, mas dá para você entender. Então, eu estou procurando aí, pessoal, o termo do meio, certo? Então, eu vou eliminar aí os primeiros menores números com os últimos maiores números até encontrar o termo central. Note que essa quantidade de números aí é uma quantidade par, então, que são 20, certo? Então, quando a gente encontra aí a mediana, certo? No meio, no termo central, a gente vai encontrar dois números e a gente precisa tirar a média desses dois números para encontrar a mediana, certo? Que é o somatório, né? A gente soma os dois números e divide pela quantidade que é 2, certo? Então, ó, eu vou cortar aqui esses 9 menores números com esses 9 maiores números. Então, no meio aí, eu tenho no termo central o 77 e o 78. Então, tirando a média desses valores, eu tenho 77 mais 78, dividido por 2, vai dar igual a 155 dividido por 2. Eu mostrei aí que a mediana ela será igual a 77,5, certo? Esse é o termo central, tá bom? Então, essa aí foi o que vimos em aulas anteriores, certo? E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa temática de média, moda e mediana, as medidas de tendência central, certo? Mas aí, como eu sempre falo para a Briane, né? Vamos elevar um pouquinho o nível, tá? Vamos ver aí como é que a gente encontra a média, a moda e a mediana através de tabelas, certo? Então, antes de a gente dar início à nossa aula de hoje, vou passar a palavrinha aqui para a Briane, para ela me dizer aí como é que está a movimentação no chat, se tem alguma dúvida e fazer as suas colocações relacionadas ao tema. Até agora, acho que a galera está acompanhando a aula bem direitinho. A Caroline, da Escola Municipal Mário Melo, deu seu olá, né? Chegando aqui para acompanhar a aula da gente. E a gente fica contente com esse acompanhamento, né, gente? Sempre aí divulga para o pessoal chegar aqui na aula e a gente conseguir fazer a interação ao vivo, tá certo? Comentando um pouquinho sobre o que o professor Pedro falou até agora, né? A gente já viu na aula passada, na verdade, na semana passada, muita coisa em relação a esse começo inicial dessas medidas, né? De como a gente faz o cálculo das medidas de tendência central de acordo com os valores que a gente possui, certo? A gente verificou aí algumas coisas interessantes para se trabalhar e para se perceber diante da moda, da mediana e da média aritmética, né? Então, independente da ordem, a gente falou aí da moda, que seria, no caso, mais simples, a gente verificar o número que se repete mais, o elemento que aparece mais vezes, na verdade, né? A gente falou da mediana, e aí um caso importante que o professor Pedro citou, se a gente tiver uma quantidade par de termos, a gente vai ter que pegar os termos aí do centro, né? E fazer a média aritmética deles e dividir por 2. Se a gente tiver uma quantidade ímpar, eu tenho 3, eu tenho aqui um termo central. Mas se eu tiver 4, eu não tenho termo no centro, né? Então, a gente vai pegar esses 2 e fazer a média aritmética, somar e dividir para 2 para achar essa mediana. É o único caso em que a mediana pode dar um valor que não está relacionado ali naquele momento, né? Se a gente pegar e dividir para 2. E a ideia da média aritmética, que seria somar todos os valores e dividir pela quantidade que está expressa ali naquele momento, tá certo? A gente sempre começa comparando essas medidas de tendência central de acordo com o que a gente vai querendo decidir, né? Na semana passada a gente falou bastante sobre essa relação de estatística para a tomada de decisão. Então, dependendo do que a gente está avaliando naquela questão, a gente vai verificar qual dessas 3 medidas de tendência central auxiliam naquela tomada de decisão de acordo com a informação que elas trazem, né? É bem importante verificar a aplicação da estatística de acordo com o tipo de problema que a gente está resolvendo, tá? O professor Pedro falou que vai elevar um pouquinho o nível hoje, vamos ver aí o que é que nos espera nos próximos slides. Vai lá, professor. Briane não quer ser evidente, né? Não quero dar o spoiler. Sempre tentando adivinhar, mas ela aqui não quer ser evidente. Então, é a surpresa. É surpresa. Vamos lá, pessoal, veja só. A gente tem aqui, eu peço que você acompanhe essa situação. A gente vai começar com essa situação para que você relembre aí e entenda o que a gente quer falar e o que a gente quer fazer em relação à média, moda e mediana, certo? E depois a gente parte para as tabelas para que você entenda melhor aí toda a sequência didática, certo? Então acompanhe a seguinte situação aí, ó.
Eu tenho essa tabela, e essa tabela diz o seguinte, que são os gols nas partidas do Flamengo. Tem algum flamenguista aí? Fala aí no chat. No chat. No período de 9 de agosto de 2020 até 9 de setembro de 2020, certo? Tem aí os jogos, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, até o 10º jogo, e tem embaixo aí os números de gols, ou seja, no primeiro jogo, o Flamengo fez 3 gols. No segundo jogo, o Flamengo fez 1 gol. No 7º jogo, o Flamengo fez 3 gols. E assim por diante, certo? Então, eu quero saber aí a média dessa sequência aí, a média do número de gols que o Flamengo fez nesse período. Então, todo mundo já sabe aí como é que a gente faz esse cálculo, né? Como é que a gente calcula aí a média? A média a gente vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de jogos. Então, eu vou ter aqui, ó, o somatório de todos os valores aí, o somatório de todos os gols, certo? Com certeza tem gol do Gabigol, tem gol do Bruno Henrique e tem gol de Arrascaeta, certo? E divide aí pela quantidade de números, que é igual a 10, porque foram 10 jogos, beleza? Então, fazendo esse somatório aí, eu tenho que o somatório dos gols aí dessas 10 partidas foi igual a 30, e vamos pegar o 30 aí, vamos dividir por 10, a gente vai ter aí que a média de gols é igual a 3. A gente vê essa questão aí de média voltado para o futebol, muitas vezes, em todos os jogos que você vai assistir, os comentaristas falam dessa questão de média de gols, de média de jogos, de assistências que deu fora de casa, nos jogos contra, nos jogos em casa, a média de gols é maior, o número de vitórias é menor, então sempre existem essas estatísticas relacionadas ao futebol bem presente aí no seu dia a dia, certo? Então calculamos aí a média de gols do Flamengo durante esse período aí de 1 mês. Em 1 mês, eles fizeram aí 30 gols, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí essa tabelinha aí, esses dados, e vamos organizar esses dados em forma de uma tabela, certo? Vamos pegar aí o número de gols, certo? E vamos pegar a quantidade que esses números de gols aí eles foram aparecendo, certo? Então acompanha aqui comigo, eu coloquei 2 colunas, a primeira coluna é o número de gols, a segunda coluna é a frequência absoluta. Lembra das nossas aulas passadas, né? Essa frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquele número de gol apareceu, tá bom? Então eu tenho aí, ó, que o 1, certo? O 1 apareceu 2 vezes, ou seja, em 2 partidas o Flamengo fez um único gol, certo? A gente tem também que em 3 partidas o Flamengo fez 2 gols. Temos também que em outras 3 partidas o Flamengo fez aí 3 gols. Em uma partida o Flamengo fez 5 gols, provavelmente foi contra o Sport. E, desculpa, é brincadeira, gente. E em uma partida o Flamengo fez 8 gols contra o Náutico. Enfim, vamos lá. Então a gente organizou aí esses dados em forma de tabela, certo? E vamos encontrar agora a média, a moda e a mediana nessa tabelinha aí, certo? Então, preste atenção como foi que a gente calculou a média no exemplo anterior, quando a gente estava com os dados aí, sem estar organizados em forma de tabela, e verifica o que é que a gente vai fazer aqui agora, certo? Observa comigo, vê. A gente tem ali o número de gols e a frequência absoluta, ou seja, o 1, ele aparece 2 vezes. O 2, ele aparece 3 vezes. Então, para a gente tirar a média, a gente não soma todos os valores e divide pela quantidade? Então, tu concorda comigo que o 1, ele vai aparecer 2 vezes? Então, você poderia somar 1 mais 1. O 2, ele aparece 3 vezes. Então, você pode somar, ó, 2 mais 2 mais 2. O 3, a mesma coisa. 3 mais 3 mais 3. Já que o 3, ele apareceu 3 vezes. Mas, Pedro, peraí, isso aí que você está fazendo não é a mesma coisa que a gente está multiplicando 1 vezes 2, o 2 vezes 3, o 3 vezes 3, certo? Então, é isso que a gente vai fazer para calcular a média através dessa tabela.
E quando a gente calcula a média através de tabela, essa média recebe um nome especial, que recebe o nome de média aritmética ponderada, certo? Esse nome ponderada vem do nome peso, certo? Que é a frequência com que aquele número aparece, tá? Então, para calcular a média, eu posso fazer isso aqui, ó. 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 3, mais 5 vezes 1, mais 8 vezes 1, certo? Aí eu encontrei o quê? A soma de todos os valores. E a gente não vai dividir pela quantidade de valores? E a quantidade de valores, pode notar que ele é o somatório dessas frequências absolutas aí. Se eu somar 2 mais 3, mais 3, mais 1, mais 1, eu encontro a quantidade total de números. Porque o 1, ele apareceu 2 vezes, o 2, ele aparece 3 vezes e assim por diante. Então, efetuando essa multiplicação, vamos encontrar que a média ela será igual a 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9, 5 vezes 1 é 5 e 8 vezes 1 é igual a 8, certo? E dividido aí por 10, que é o somatório. Então, vamos ter aí que a média vai ser igual a 30 dividido por 10, que é igual a 3. Ah, Pedro, fazer desse jeito ficou mais difícil do que pelo jeito que você fez primeiro. É porque a quantidade de números aqui é uma quantidade reduzida, são apenas 10 números. Imagina uma sequência aí com 80, 120, 150 números, certo? Então é melhor você primeiro organizar em forma de tabela e efetuar aí a média aritmética ponderada, tá joia? Outra coisa importante que você precisa anotar é para a gente calcular aí a moda e a mediana dessa sequência aí de dados, certo? Eu vou passar a palavrinha aqui para a Briane rapidinho e depois eu volto para explicar como é que a gente vê aí e verifica essa questão da moda e da mediana, certo? Através de uma tabela. Bom, pessoal, essa parte da média ponderada é bem importante da gente perceber de onde ela veio, né? Se a gente lembrar direitinho, toda vez a gente fala de conhecimento que é pré-requisito para a gente entender outras coisas. A gente já falou aqui que não tem problema nenhum você no 8º ano verificar a playlist, por exemplo, do 6º, do 7º, para lembrar de outras coisas. Nesse contexto que o professor Pedro trouxe, comparando a ideia da média ponderada com essa quantidade que a gente tem aí, verifique que ele botou 1 vez 2, 2 vezes 3, 3 vezes 3, mas a gente viu que para calcular a média, a gente vai somar esses termos. Se eu estou somando termos idênticos, eu posso fazer a redução dessa soma numa multiplicação. 2 vezes o número 3 significa que a gente vai ter o número 2, né, a quantidade de gols aí nesse caso, aparecendo 3 vezes. Então, ao invés de escrever 2 mais 2 mais 2, a gente está escrevendo 2 vezes 3, ou 3 vezes o 2, né? Nesse caso, a gente sabe que a ordem não vai alterar o nosso resultado. E aí a gente começa a perceber esse tipo de suprimento, né? A gente está suprimindo, de fato, essa relação. Ao invés de escrever a soma de elemento por elemento, eu estou fazendo uma multiplicação de elementos que se repetem. A gente já começa a perceber essa ótica aí da média ponderada, tá certo? Só que isso facilita a compreensão da gente. Imagina aí que a gente tenha uma situação com uma quantidade muito maior de termos. Então, a gente está dando para você uma estratégia diferente desse primeiro momento, adequar a média aritmética, que a gente já tinha falado antes, com a média aritmética ponderada. Olha, não deixa de ser aritmética, mas é chamada de ponderada porque a gente está verificando que existe uma determinada quantidade que se repete. Em outro contexto, não sei se estou dando spoiler agora, a gente vai trabalhar com a ideia da importância para trazer esse peso aí que o professor Pedro falou, quando a gente quer dar importância a determinada disciplina em determinado aspecto, né? Então, a gente vai aí comparar o peso como se fosse destacando uma importância para esse valor. Não sei se eu já adiantei alguma coisa. Será? Deixa eu passar para ele. Bom, pessoal, como o Briane falou, essa questão do peso, ela é bastante importante porque fala da importância que aquele número ele apresenta, certo? Como a gente colocou aqui nesse exemplo, ó, você pode notar que o 2 e o 3, né, que são o número de gols, eles aparecem aí 3 vezes. Então, em 3 partidas,
o Flamengo ele marcou essa quantidade aí de gols, certo? Então, quando a gente vai para a questão de nota, como o Briane falou, certo? Que a gente dá um peso maior para determinada disciplina, para englobar aí a sua nota geral, significa dizer que quanto maior for o peso, certo? Maior a sua média vai ser influenciada pelaquela nota. Imagina se tu tira um 2, certo? Em uma disciplina que o peso é 4, 5. E tira 10, certo? Numa disciplina que o peso ele é 1. Então lembra que esse peso é a quantidade de vezes que a gente vai repetir o número. Então essa nota baixa que você tirou aí, esse 4, ele vai ser repetido aí 5 vezes, certo? E isso vai atrapalhar, claro, na sua média. Agora imagina se isso aí fosse o contrário, certo? Imagina se você tirasse 10 em uma disciplina que o peso seria 4 e tirasse 4 numa disciplina que o peso fosse 1. Certo? Então, note que esse 10 aí, ele vai ser repetido 4 vezes, ou 10 vezes 4, certo? Ia dar um número muito maior, influenciando bastante positivamente, certo? Aí na sua média, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai ver a questão envolvendo aí como a gente identifica a moda e a mediana, certo? Referente à tabela, certo? Eu acho que já dá para você identificar aí, como eu já mostrei para você, que a moda é o mais fácil, né, da gente verificar. Pela tabela aí, já dá para a gente dizer aí qual é a moda. Tente fazer e na próxima aula a gente traz, certo, essa respostinha aí para você. E falaremos também da questão da mediana. Como é que a gente identifica a mediana através de uma tabela, já que a gente precisa colocar os números em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane para ela se despedir aqui rapidinho de vocês e a gente encerrar a aula. Bom, pessoal, um cheiro para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula. A gente já está estourando o tempo, então, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um cheiro no coração e até a nossa próxima aula.